Buenos dias. Usted vai receber essas bendições, que Ele quer derramar essas bendições sobre sua vida. Mas para que Ele derrame essas bendições sobre sua vida, Ele necessita de uma coisa, só uma cosita, só uma, que se resume em duas letras. Fé. Só isso, que você creia nisso, que você creia que Ele quer ser. Há muitas pessoas que elas pensam que não são merecedoras, e realmente, quem é merecedor? Quem é digno de receber alguma coisa? Nadie, nenhum de nós outros. Mas Deus, Ele não nos bendice por méritos, Ele nos bendice por uma fé. Quando você crê em lo que Ele disse, quando você crê na palavra de Ele, mesmo contra todos os diagnósticos, prognósticos, contra todo, mas você crê, vai acontecer. Me está compreendendo, sim ou não? Você não pode ser. Eu tenho recebido muitas pessoas que me escrevem e que dizem assim: o bispo, é que eu não estou sentindo mais a presença de Deus. O bispo, é que eu sinto que Deus não me escuta. O bispo, é que eu sinto que... E a pessoa queda esperando sentir. E você não tem que sentir nada. A única coisa que você tem que ter é fé, certeza. Ele me está escutando. Sabe por quê? Porque Ele disse. Ele prometeu. Quem prometeu não fui eu. Foi Jesus quem disse: donde houverem dois ou três reunidos em meu nome, aí eu estarei. Ele já está aqui. E aonde Jesus Ele está, acontecem coisas maravilhosas. É impossível Jesus estar em um ambiente, em um lugar, e as coisas permanecer iguais. Por isso eu lhes afirmo, sua vida vai cambiar. Tome assento, eu lhe quero mostrar uma história magnífica. E essa história é exatamente para que você entenda que você só tem que crer em la palavra. Crer em lo que está escrito. Amém, gente? Está compreendendo, sim ou não? Vamos colocar esse testemunho, por favor. Las imágenes a continuación son impactantes. Ella es Laís. Laís era una niña muy tranquilita hasta los 45 días de vida. A los 45 días de vida, Laís comenzó a presentar dificultades para evacuar y abdomen distendido. Y con el tiempo vimos que ella tenía cada vez más dificultad. Sin embargo, la llevábamos a los médicos, pero el médico no lograba descubrir qué tenía. Vimos varios médicos y ella pasó por un tiempo más tranquila. Pero cuando llegó el 28 de marzo del 2024, Laís no estaba bien. Tuvimos que llevarla al hospital para hacerle un lavado intestinal. Y después de este lavado intestinal terminó con una perforación en el intestino. Y la llevamos, salimos del hospital, volvimos nuevamente con ella y cuando llegamos los médicos dijeron que el estado de ella era gravísimo. Estaba con su abdomen que parecía una gestación de 9 meses. Con el pasar de las horas eso fue complicándose cada vez más. Y el propio médico que estaba atendiéndola no le quería hacer la cirugía, entonces él llegó a nosotros y nos dijo que su vida corría riesgo. Ella estaba entrando en shock séptico. Ella estaba con la parte de su abdomen hacia abajo hasta los pies, estaba todo rojo y no tenía circulación. En ese momento el doctor y todo su equipo la llevaron al centro de cirugía y en ese momento le dije a mi esposo que yo iba a estar en casa porque después de esa cirugía nos dijo que tenía que ser transferida a una ciudad que tuviera ese soporte, terapia intensiva pediátrica. Y mi esposo se quedó con ella mientras se hacía la cirugía. Y después de los 40 minutos, la enfermera nos llamó para ir al quirófano porque el doctor quería hablar con nosotros y en la próxima imagen nosotros tenemos lo que fue retirado de su cuerpo
¿El estómago? Ese es el intestino de ella. Eso forma parte del intestino que fue retirado. Tanto que la parte de allí podemos ver un pedazo bien grande, que ya es fuera de lo común. ¿Podrías decirme cuál es el tamaño más o menos de esto? Aproximadamente unos 20, 30, 40 centímetros, bien grande. El doctor nos dijo que entró al quirófano, la abrió, las heces y los gases explotaron el techo del centro quirúrgico, que era algo que nunca había visto en la vida de él. Fue cuando comenzó nuestra batalla. Nos enteramos que cuando ella entró al quirófano, tuvo un paro respiratorio y un paro cardíaco. Y ellos lograron reanimarla y de ahí fue hecha la cirugía. Y con todo eso, después la mayor preocupación de los médicos era que se quedara con secuelas porque no sabían cuánto tiempo había durado ese paro cardíaco. Esta imagen es del segundo día en la terapia intensiva del segundo hospital. La médico responsable de ahí nos llamó a mi esposo y a mí y nos dijo, siéntense enfrente de mí, y nos dijo, tenemos una batalla muy grande con Laís. Ella está teniendo deficiencia múltiple de los órganos. Entonces me gustaría que se quedaran aquí mismo. Lo que la médico dijo es que probablemente no aguantaría al final del día, que era para que nos quedáramos ahí. Y ella entonces ahí tenía una sonda en la vejiga. Ella tiene dreno en el cuello y un total de 14 máquinas. La presión era de 6, 8. Su ritmo cardíaco era de 170, 190. Al tercer día ella comenzó a presentar mucha fiebre y el médico nos explicó que tenía una infección general. Si miras a tu hija y el médico te dice, tu hija tal vez no aguante, entonces el dolor es muy grande. Así era nuestra angustia, era muy grande. El cardiólogo que la cuidaba nos dijo que teníamos que transferirla a un tercer hospital, porque ella tenía los riñones también deficientes. Y sucedió que cuando eran 12 días ya hospitalizada, nos llamaron a la medianoche de terapia intensiva. A la medianoche ellos nos dijeron que estuviéramos allá. A la medianoche una llamada seguramente no iba a ser bueno, ¿no? Llegamos corriendo. Cuando llegamos corriendo solo escuchábamos el ruido de las máquinas, las enfermeras, todo el mundo corriendo, nadie hablaba con nosotros, hasta que la doctora responsable nos dijo, madre, padre, Laís, su estómago se abrió y su intestino se salió. En ese momento el doctor me dijo, voy a entrar con ella a quirófano, pero tal vez no vuelva, porque su estado es muy crítico. No podemos sedarla más porque está sedada al extremo. Ella tenía 22, 23 kilos y bajó a 15 kilos. ¿Una niña de cuántos años? Tenía 9 años, pastor. Una hora antes de ir al hospital, yo entré al cuarto donde estaba, tomé la Biblia. Pásame la Biblia, por favor. Y yo hablé con Dios. Le dije, Señor, verdaderamente el Señor tomó sobre sí las enfermedades de Laís y los dolores de Laís, y el Señor llevó sobre sí. El castigo por nuestra paz estaba sobre él y por sus heridas Laís fue sanada. ¿Usted creyó en eso? Yo me basé en esa palabra, pastor. Todos los días llevamos la palabra hasta ella para que pudiera oírla, porque los médicos dijeron que aunque estuviera sedada, intubada, podría oír. Llevamos la palabra todos los días. Y las armas de la fe las usé todas, no faltó ninguna. Y nosotros vivimos de verdad, realmente, que fue nuestra entrega en el altar. Hicimos un propósito con Dios, la hoguera santa, y nos lanzamos con todo. Aquel día que subimos al altar, entregamos todas nuestras preocupaciones, nuestras amarguras, la tristeza, entregamos aquel problema a Dios. Y dijimos, Señor, tenemos certeza en el Dios y Padre que es el Señor, porque ningún dinero, ninguno, la iba a ayudar. Exactamente. Podíamos vender nuestro carro, nuestra casa, nuestros bienes. Todo podíamos venderlo, porque no íbamos a conseguir nada en aquel estado que ya estaba.
Era solo Dios mismo quien podría resolver esa situación. Cuando cumplió 29 días, llegué a mediodía al hospital para hacer la visita y yo, cuando entré, vi que todos los médicos y las enfermeras iban hasta donde estaba encamada y yo no entendía lo que estaba sucediendo y dije, Señor, no creo que sucedió algo más con ella. Y cuando entré a terapia intensiva, la respuesta de mi oración, de la misma forma en que yo pedí, Dios hizo. Ese día llegué al hospital y mi hija estaba desentubada y ella estaba respirando normal. Todas las enfermeras, los médicos estaban emocionados. Y ella entonces, al pasar de los días, ya estaba comenzando con la parte de la alimentación. Ya estaba hablando súper bien. ¿Y secuelas? Ninguna secuela, exactamente 0. Para ellos, todos los días era una sorpresa. Los médicos le quedaban mirando y decían, es el propio milagro. Y ahí fueron un total de 42 días de terapia intensiva. Ella le dijo al doctor, yo voy a salir de aquí caminando. Y le dijo Laís, no, estás muy delgadita, no vas a aguantar. No, doctor, yo entré en camilla, entubada, pero voy a salir caminando de aquí. 42 días en esa zona, así como ella dijo, ella salió caminando. ¿Quién es esta que está llegando aquí? Ella es Laís. ¿Está todo bien, Laís? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Estoy bien. 42 días de terapia intensiva, 47 días hospitalizada. ¿Y el gran día? Como nosotros prometimos a Dios, en primer lugar la vamos a llevar al altar. Y ella me decía, yo extrañaba mucho el altar, extrañaba la casa del Padre. ¿No es así? Porque Jesús hizo un verdadero milagro en mi vida. Es verdad, por completo. Y es ahí, en el altar, el sueño de ella es servir a Dios, Entonces está en el camino ya. El Señor Jesús la dejó perfecta, sin secuelas. Ella tiene una vida tranquila. Los últimos exámenes que le hicimos, el médico dijo que están todos perfectos. Hace actividad física, hace natación. Está aprendiendo a tocar la guitarra porque va al FTU ahora en enero. Ella, gracias a Dios, es una niña de mucha fe. Hoy muchas personas nos buscan porque tienen problemas parecidos, para que podamos ayudar, para poder estar mostrando el camino a estas personas. Y no tenemos palabras para agradecer. Aunque todos los días agradeciéramos, no podríamos agradecer lo que Dios hizo por nosotros, por nuestra familia. El Espíritu Santo me sustentó. Él me sustentó porque seguramente no iba a aguantar si no tuviera el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue la base en mi vida para poder soportar tanto dolor. Y gracias a Dios, después del todo o nada, está aquí nuestra respuesta. Aprendimos que todo es el altar. Todo está allá. Todo allá. Y Dios no nos quedó a deber nada. El altar no nos quedó a deber nada. Diga graças a Deus. Como que uma pessoa pode dudar ante tantas histórias, tantos milagros, tantos testemunhos? Não estamos falando apenas de lo que está escrito na Bíblia. Nós outros estamos mostrando-lhes que essa Bíblia, essa palavra é viva. É viva. Essa palavra, quando a pessoa crê em nessa palavra, ela se aferra a essa palavra, ela usa a fé em esta palavra, então não há nada que seja impossível para ela. Amém, gente? Nada. O maior pecado que pode haver é a incredulidade. Porque quando eu sou incrédulo,
Eu estou dudando dessa palavra, e não apenas dessa palavra, eu estou dudando do caráter, da santidade do Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele, quando ressuscitou, ele repreendeu a seus discípulos, porque os discípulos caminaram com ele 3 anos e meio, praticamente. E nesses 3 anos, quantos milagros eles viram? Quantos? Quantas coisas maravilhosas Jesus hizo? Quantas palavras eles escutaram? Muitas. Pero Jesus ressuscita e dá sinais para eles. Está escrito assim, Evangelho de São Marcos, 16, 9 e 14. Está em lá o Rita que você recebeu. Depois de ressuscitar, em la manhã del primeiro dia de la semana, o Senhor Jesus se apareceu primeiro a Maria Magdalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ella foi a anunciá-lo a los que haviam estado com ele, los quais estavam tristes e chorando. Sin embargo, quando ouviram que ele vivia e que ella havia sido visto por ella, que disse? Não creyeron. Não creyeron. Maria viu. Ela viu Jesus vivo. E ela foi allá e digo, ele está vivo. E eles não creyeron. Aí disse, depois se manifestou de outra forma a 2 discípulos que iam por el caminho. E eles também lo anunciaram a los demais, pero nem a um assim creyeron. Finalmente, Jesus se apareceu a los 11, estando eles sentados à la mesa, e lhes reprochou. O que ele reprochou? Sua incredulidade, que mais? E dureza de coração, porque não creyeron a los que lo haviam visto já ressuscitado. Ver Jesus, ele quedou indignado, porque ele já havia dito para eles, ele já havia mostrado que isso ia acontecer, que ele ia ser entregado em las manos de los principais sacerdotes, que lo iam a matar, lo iam a crucificar, mas que ao terceiro dia ele ia ressuscitar. Ele já havia dito, ele recalcou isso várias vezes, mas eles não creyeron. E se não bastara isso, Jesus hizo señales, maravilhas, milagros. Ele ressuscitou mortos, ele ressuscitou a hija de Jairo, ele ressuscitou a Lázaro. Ele já havia dado señales do poder da ressurreição, que ele tinha poder de ressurreição. Mas aún ante tantas señales, eles não creyeron. E o mesmo se repite hoje. As pessoas, elas escutam as palavras de Jesus, elas têm hoje essas palavras maravilhosas escritas para que elas possam deliciar-se dessas palavras. Mas aún assim a pessoa não crê. Aí nós outros vamos e mostramos essas histórias. Todos os dias. Você vê o programa de televisão, milagros, maravilhas. Você vem na igreja, maravilhas. Mas aún há pessoas que traem essa incredulidade, essa dureza de coração. Deus pode todas as coisas, pode ou não pode? Mas Ele não pode fazer que a pessoa tome a decisão. Ele não pode fazer isso. Ele não pode tomar seu coração, Ele não pode. Ele pode todo, mas Ele não pode tomar seu coração. É necessário que você decida entregá-lo. É necessário que você decida confiar em Ele.
Isso só você pode fazer. E quando Deus encontra pessoas como essa senhora, como Édia, ela vendo Laíra morir, ao contrário de desesperar-se e a ser como muita gente, ¿dónde estás? ¿Por que não me escutas? ¿Por que me abandonaste? Édia não lo hizo. Édia agarrou a Bíblia com Laíra em braços e foi ler o que está aqui. Ela foi usar a fé em la palavra, porque essa palavra é infalível. A palavra del hombre pode falhar, mas essa palavra aqui, jamais. Amém, gente? Essa palavra aqui é verdadeira. E quando a pessoa crê nessa palavra, quando a pessoa agarra essa palavra e ela confessa essa palavra, confessa, como Édia lo hizo. Ela incluyó o nome de la hija de Édia neste versículo de Isaías, que promete: Ele levou sobre si, aí ela digo, as enfermidades de Laís. O castigo de nossa paz foi sobre ele, e por suas llagas Laís está curada. Ela usou a fé em lá, e Deus não pode falhar com essa palavra. Quando você usa a fé, quando você confia nesta palavra, quando você coloca toda a sua esperança nesta palavra, e é por isso que muitas vezes Deus, Ele tem que permitir que nós cheguemos a extremos em nossa vida, extremos. Sabe por quê? Porque mientras nos queda uma esperança de que alguém pode ser algo por nós outros vamos esperar por essa pessoa. Ou não é verdade? Você vai esperar. Fulano digo que me vai ajudar. Fulano digo que me vai te alamando. Minha família me vai ajudar a hora. Eles me vão apoiar. Não, o doutor digo que se eu hago esse tratamento, então se eu me vou a curar, então eu vou esperar. E não é o abogado digo que se eu sigo esse trâmite, eu vou conseguir essa causa. Então eu quero esperando a ver quando que essa causa se resolve, quando essa enfermidade se cura, porque eu estou confiando, esperando. Minha esperança está posta em um homem, em um ser humano. Em Jeremias, capítulo 17, Jeremias, capítulo 17, verso número 5. Jeremias 17, 5. Ele disse: assim disse o Senhor, maldito el hombre que en el hombre confia e hace de la carne su fortaleza, e del Senhor se aparta que. Ou seja, eu estou aferrado a esse homem. Senhora, você que seu marido lhe engana, seu marido de pronto anda com outra mulher, e você é aquela mulher que quando seu marido chega, você disse assim: meu amor, não me deixe. Você está confiando nele homem, você está esperando que ele lhe ame. Suas lágrimas não lhe vão a ser amar-te, não lo harão. Ele não lhe vai amar por lástima, ele não lhe vai amar por pena. Ah, pobrecita de minha mulher, não vou andar mais com outra, porque pobre de Édia. Ele não hará isso. Não confie em el homem, não espere del homem, porque quem espera del homem se decepciona. Quantos de vocês já não se decepcionaram? Esperando por um homem, que uma pessoa lhe diga: le vou echar a mano, le vou ajudar, e essa pessoa depois lhe deu a espalda. Já passou por isso? Quem já passou por isso? Porque está escrito: maldito el homem que confia, ou el homem que en el homem confia, e hace de la carne su fortaleza, e del Senhor. Aí ele disse assim, continua, lá que sigue: será como um arbusto em el yermo, e não verá el bem quando venga. Habitará em pedregales, aonde?
Tierra salada. Em outras palavras, vai quedar solo. Solo. O bispo, você está dizendo que eu não tenho que ir ao médico? Você está dizendo que eu não tenho que buscar o abogado? Você está dizendo, bispo, que eu não tenho que lutar por meu matrimônio? Não, eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que você não pode quê? Confiar em el hombre, ou seja, colocar em el ser humano sua esperança, sua fé, para que você não se defraude, para que você não se decepcione. Não coloca sua fé em mim não, hein? Não coloca sua fé em mim não. Eu lhe tenho muita fé no bispo Franklin. Não hagam isso. Não coloquem sua fé em mim. Não coloquem sua fé em um pastor. Nem sequer na igreja. Porque ele disse que maldito é ele que confia en el hombre. Então você não confia. Há um dicho mexicano que diz: é bueno confiar en la gente, pero mejor é não confiar. Talvez você não conozca, pero é bem mexicano. Então, senhores, senhoras, jovens que estão aqui, se você coloca sua esperança em uma pessoa, você se vai defraudar. Não confie. Confie na palavra de Deus. Siga com o versículo que sigue. Bendito es el hombre que confia em el Senhor, cuja confiança é quem? Quando você confia na palavra, você está confiando em Deus. Quando você se agarra da palavra, e você agarra na Bíblia, assim, Jesus, está aqui escrito. Está aqui. Você está compreendendo? Você passa a não depender mais de nadie. Você passa a não esperar mais por las pessoas. Você não espera mais para que eu haga por você. Você não vai depender mais, pastor, ore por mim. Você não vai necessitar mais disso. Se me explico? Porque você vai confiar na palavra de Deus. E se você agarra a palavra de Deus e você usa a fé inédita, essa palavra você tem que cumprir. Porque não sou eu, você não pode dizer, foi o bispo que disse. Não, não, está escrito aqui. Está aqui, ó. Foi ele quem disse. E se Deus disse, ele vai cumprir. Amém, gente? Se ele disse, ele tem que cumprir. Porque você agarra, presta bem. Você agarra a palavra. E aqui, ó, Senhor, está aqui, ó, está aqui escrito. Quem digo isso aqui? Não, você tem que orar dessa maneira. Aí o bispo, pero isso é muita audácia. É assim que tem que ser. Deus, ele está procurando pessoas que creiam nessa palavra, não de boca, mas pessoas que se avientem sobre ela, como quem salta de paracaídas. Quando uma pessoa, Graça, quando a pessoa salta de paracaídas, ela está confiando em quem? Em quem? Em quem ela está confiando? Em Deus? É em Deus que ela está confiando? Ela está confiando em quem? Em ele paracaídas, porque se não abre, tchau. Assim é a fé. É isso que Deus está procurando. Deus não está procurando religiosos. Ele não está procurando aleluia, aleluia, aleluia quê? Aleluia quê? Em la hora de la prueba, em la hora de mostrar la fé, la persona se derrite como mantequilla. Então, de que serviu a fé? Me está compreendendo? Não, Deus está buscando gente que tem uma fé segura. Essa crença que a palavra de Ele não me vai falhar. Não me vai falhar. Então, se eu agarro essa palavra, eu me acordo que o bispo Macedo, que é o líder da igreja, o bispo Macedo, uma vez, estava passando por uma situação difícil, economicamente. Aí o bispo, ele com rábia, assim, rábia mesmo. Se você não conhece o bispo, você não se imagina.
E o bispo com essa ira santa, não ira de querer pelear com nadie, era contra a situação. E o bispo agarrou a Bíblia, ele abriu em Malaquias, capítulo 3, porque ele estava com uma situação econômica difícil, e ele era dizimista, ele era fiel a Deus, mas ele não foi a falar com ele, pastor, e disse: pastor, mira, eu estou passando por problema econômico, ore por mim, pastor. Não, o bispo agarrou a Bíblia, abriu Malaquias 3:10, e digo assim: quem digo isso aqui? Quem falou isso aqui? Quem? Porque se essa palavra é verdade, tu tem lá. E Deus cumpriu. A Igreja Universal hoje é a igreja que mais cresce no mundo por causa dessa fé. Porque nossa fé não está em sentimentos, nem em emoções. Você vê que na igreja pouco cantamos. Você vê que cantamos pouco, ou não é verdade? Poucas canções. Por quê? Por que eu não coloco aqui um coro? Um coro para que você quede assim. Por quê? Para que você não viva movido por emoções. Nossa fé não é essa. Nós queremos que vocês tenham uma fé racional, uma fé inteligente, uma fé que lhe haga pensar: se Deus é grande, minha vida tem que cambiar. Se Deus é grande, eu não posso viver uma vida miserável. Se Deus é grande, eu não posso viver com essa enfermidade. Se Deus é grande, essa palavra se tem que cumprir. Ela se tem que cumprir. É isso que Deus quer. Amém, gente? Essa fé que Ele quer de nós outros. E quando você usa essa fé assim, com essa audácia, o Senhor Deus, Ele mira, Ele diz assim: meu filho, esse é meu filho, porque meu filho é assim, ele crê em minha palavra. Amém, gente? Então se diz aí: bendito é o homem que confia em el Senhor, cuja confiança é o Senhor. Aí que mais? Será como árvore plantado junto à água, que estende suas raízes junto à corriente, não temerá quando venga o calor, e suas hojas estarão verdes. Em ano de sequia não se angustiará. Amém. Isto é maravilhoso. Diga aí, Deus não está dizendo que minha vida será um mar de rosas. Ele não está dizendo: creio em mim, entrega-me a alma e o coração, que a partir de agora não terão mais problemas. É isso que ele disse? Não, ele não disse isso. Ele disse que o homem que nele confia será como um árvore plantado junto a quê? Sabe o que é el água? Sabe o que é el água? É o Espírito Santo. Quando você confia em Ele, você vai estar lleno do Espírito Santo. Então, suas raízes não estarão em religiões, suas raízes estarão em el Espírito Santo. Quem sustentou essa madre em la hora dessa situação? Quem sustentou? O Espírito Santo. O Espírito Santo era quem fortalecia a Édia. Era o Espírito Santo que não la deixava desanimar, nem desistir. Você de pronto está aqui e você está decaída, desanimada. Sua situação lhe está agobiando, porque lhe está faltando o Espírito Santo. O Espírito Santo é essa água que sacia nossa alma. Quando você está lleno do Espírito Santo, você vai estar forte. Vai passar por isso aí, plantado junto à água, que estende suas raízes à la corriente. Não temerá
Quando venga quê? Então se vai venir o calor, vai venir, vão venir adversidades, vão venir problemas, mas você não temerá. Por quê? Porque você está alimentado por la palavra e por el Espírito Santo. Amém? Me estão compreendendo? Não temerá quando venga o calor. Sus hojas quê? Gente, você nunca, vou barrar de novo. Quando você está lleno do Espírito Santo, você nunca vai estar martito. Você nunca vai estar com cara de passa. Cara de passa? Sabe o que é cara de passa, não? Que você mira para a pessoa, e aí fulano, como está? Aquela cara assim. A pessoa parece estar mais vieja do que és. Ele parece mais grande. Você pergunta assim, que idade tu tens? Ela, 30. Você diz, ai Deus meu. Eu pensei que tinha uns 80. Ou não é verdade? Porque é assim. Mas quando você é lleno do Espírito Santo, sua hoja nunca queda seca, marchita, está sempre verde. Significa, você vai estar sempre em paz, lutando com os problemas aí à la puerta, mas você vai estar em paz, porque eu sei em quem confio. Eu sei que Ele é fiel. Amém. Sei que todos podem falhar, mas meu Senhor nunca falhará. Então, se meu olho está sempre verde, de pronto você nos vê e você pensa assim, o bispo tem uma vida maravilhosa, não tem nenhum problema. Eu sempre vi o bispo sempre alegre, o bispo está sempre feliz, sempre rindo. Se eu lhe conto, você começa a chorar. Mas o problema não está dentro de mim. Os problemas estão. Então, se esses problemas, eu não levo para dentro de minha casa. Eu não chego em minha casa e minha mulher que pague os pratos rotos. Como muitos homens fazem. Ele tem problema no trabalho dele, ele tem problema com clientes, problema com o patrão, aí ele chega na casa e é Eu devo essa pausa para vocês decidir o que vocês querem, para que nada me acuse. Mas é verdade. Ele chega na casa pateando a esposa, os filhos. E que elas têm que ver com isso? Mas porque por dentro ele está morto, por dentro ele está seco, porque ele não confia no Senhor. O mesmo acontece com a mulher. Mulher com problema, então, se dormiu. Mulher já é. Mulher já é trompuda, já. E com problema, ai Deus meu. Pobre de lombra, ele chega na casa, ele já entra assim, ó. Não sabe no que ela levar a aventar. Mas por quê? Porque ela está vazia. Ela não tem essa água da vida. Mas quando você confia no Senhor, em sua palavra, então você será, sempre tendrá as hojas, coloque aí, as hojas verdes. E suas hojas estarão verdes, em ano de sequia, não se angustiará, nem cessará de dar fruto. Estamos finalizando o ano. Talvez esse ano para você foi um ano de sequia. Foi um ano onde você não pôde alcançar seus objetivos. Você traz a carga de que não alcançou suas metas. Você traz o peso de haver fracassado. Mas se você se llena do Espírito Santo, se você lhe dá sua alma, 2026, você não deixará de dar frutos. Mesmo que venga a sequia, mesmo que para todo mundo seja um ano horrível, para você será ele melhor. Mas se você coloca sua alma, se você lhe entrega a sua alma a Jesus, se você entende isso, eu confio nas pessoas
e me defraudam. A partir de hoje eu vou confiar em Jesus. Não importa o que vão a pensar, mas eu vou confiar nele, minha alma, minha vida. Vou obedecer sua palavra. Amém, gente? Você verá como sua vida será diferente. E ele, Espírito Santo, quer hoje, aqui a hora, ele quer fazer em sua vida algo maravilhoso. Ele lhe trago aqui. Você não vindo aqui porque alguém lhe invitou. Não, bicho, foi meu familiar que me invitou, um amigo me invitou, minha mulher me invitou. Não, foi o Espírito Santo quem lhe trago. E ele lhe trago porque ele quer cambiar sua história, ele quer cambiar sua vida, mas ele quer toda a sua alma, todas as suas dúvidas, todos os seus medos, sua incredulidade. E é você ser sincero: ó Deus, realmente eu não he creído, realmente eu he sido muito incrédula, muito incrédulo. Não importa, Deus, ele vai salvar. Amém, gente? E você vai começar a dar frutos. Sua vida vai começar a produzir frutos, mesmo em ano de sequia. Se você quer que seu ano seja de frutos, o bispo, eu quero ter frutos. O bispo, eu quero ser como esse árvore que as hojas estão verdes. Eu não quero mais ser uma pessoa amargada, uma pessoa infeliz. Não quero mais ser uma pessoa agressiva, violenta, nerviosa, mal-humorada. Eu não quero mais. O bispo, eu quero paz. Jesus lhe vai dar aqui a hora. Quem quer? Ponga-se de pé, você que quer. Você que quer entregar sua alma. O bispo, eu quero dar minha alma hoje. Eu estou aqui por primeira vez, o bispo. Eu não sei muito da igreja, mas o que eu escutei para mim é suficiente. Eu quero entregar minha alma. Eu quero dar um giro de 180 graus em minha vida. Então, venga aqui delante do altar. Você que quer tomar essa decisão nesta manhã, venga aqui. Os que queiram, o bispo, eu quero dar minha alma. Eu quero que Jesus entre e me llene com sua presença. Eu quero dessa água aí, essa água. Venga aqui. Graças a Deus. Você sabe que quando você vai na tenda e você compra uma roupa, um sapato, e de pronto você comprou, levou à casa, aí você mirou assim, sabe que não vale a pena, eu vou devolver. Aí você devolve. Ele é reembolso, verdade? Devolve reembolso. Com Deus não é assim. Se você dá, não há devolução. Se você entrega a sua alma, Ele não devolve, é de Ele. E Ele vai cuidar de sua alma, Ele vai cuidar de você. Ele vai ser o padre, Ele vai ser amigo, Ele vai ser o marido, Ele vai ser o protector, Ele vai ser ele que abre caminhos, mas Ele vai ser, sobretudo, o Senhor de sua alma. Quer entregar? Não vou a devolver, hein? Está segura? Estão seguros? Sua vida vai cambiar. Você vai ver. E lá o próximo, você vai ver. Você vai dar muito fruto. Tudo o que você não logrou esse ano, você vai lograr no outro. Pode estar seguro. Que a hora Ele vai ser o guia de sua vida. Coloquem a mão em seu coração. Cierra os olhos, por favor. Graças a Deus. Cierra os olhos. Señor,
Hace tiempo que intento cambiar y de mi pasado me quiero librar. y de mi pasado me quiero librar De todos los errores que ya cometí. de todos los errores que ya cometí. Yo sé, Yo sé, la verdad, yo no merezco tu perdón. la verdad, yo no merezco tu perdón. Mas sei que consideras minha intenção. Mas sé que consideras mi intención. E que foi por dolor que eu cheguei aqui. Y que fue por dolor que yo llegué aquí. Eu quero ser Yo quiero ser lo que o Senhor quer que seja. lo que el Señor quiere que sea. Estar onde o Senhor deseja. Estar donde el Señor desea. E que tu vontade prevaleça em mim. Y que tu voluntad prevalezca en mí. Eu quero ver Yo quiero ver tu bendição completa em minha vida. bendición completa en mi vida. Eu sei que não existe outra salida. Yo sé que no existe otra salida. Me entrego como sacrifício em tu altar. Me entrego como sacrificio en tu altar. Diga-lhe, eu quero ser, eu quero ser lo que o Senhor quer que seja. lo que el Señor quiere que sea. Estar onde o Senhor deseja. Estar donde el Señor desea. E que tu vontade prevaleça em mim. Y que tu voluntad prevalezca en mí. Eu quero ver Yo quiero ver tu bendição completa em minha vida. bendición completa en mi vida. Eu sei que não existe outra salida. Yo sé que no existe otra salida. Me entrego como sacrifício. Me entrego como sacrificio en tu altar. Cambia mi ser. Cambia mi ser. Meu amado Senhor, meu amado Deus, talvez essa persona confiou tanto, Jesus, tanto, em las personas, em los hombres, e solo foi desilusionada, decepcionada. Há pessoas aqui, Senhor, que foram lastimadas por a persona que mais ama, por ele marido, por la esposa, por uma hija, por um hijo. Ela confiou, Jesus, e essa persona lhe lastimou. Lhe traicionou, abusou da confiança de Edia. E Edia está destroçada, Jesus. Aqui há mulheres que se entregaram a uma relação amorosa, confiando que essa persona seria o homem de sua vida. E ele só se aproveitou de Edia. Lhe roubou seu dinheiro, abusou de Edia, e depois la echou como se Edia fuera descartável. Mira, Senhor, mira para essa pessoa que está aqui, com sua alma destroçada, Jesus, porque Edia confiou. E hoje Edia está, Jesus, sola. Padre, mi Padre. Mas Edia decide nesta manhã
agarrar essa alma destroçada, esse coração hecho pedaços, e ella decide hoje, Jesus, entregárselo, porque ella quer cambiar, Jesus. Ella quer uma nova vida. Ella está cansada, Jesus, da forma que está vivendo. Ella confiou em religiões, confiou. Ella confiou, Jesus. Eu me acordo de aquela senhora que, quando estava enferma de um câncer, ella foi a um santeiro, confiando. E o santeiro mandou que ella se desnudara e começou a tocá-la, Jesus. Ella confiou e a pessoa se aproveitou. Assim acontece, Jesus, em tantos casos. A pessoa confia em uma religião, confia em um sacerdote, em um cura, em um pastor. Ella confia em alguém que disse que la vai ajudar e essa pessoa só lhe defrauda. Por isso muita gente perdeu a fé de todo e de todos. Mas agora, Jesus, eles estão aqui ante ti e decidem entregar-te, Jesus, lo pouco que lhe queda, essa vida que está em pedaços. Talvez ella pensou hasta em quitar-se a vida, por tanto sofrimento. Essa pessoa, Jesus, que perdeu todo, perdeu o trabalho, perdeu a família, está vivendo em la calle, está vivendo de arrimada, está vivendo de favores. Senhor, eu quero que hoje, a história de ella cambie. Reciba el alma de ella, Jesus. Reciba el alma de ella. Reciba, Jesus. Porque tu dijiste que bem-aventurado, feliz, és o homem que confia em el Senhor. E essa pessoa está confiando em ti agora, Jesus, entregando-lhe sua alma, seu coração. Abre com ele agora, minha amiga, meu amigo. Entrega-lhe sua vida, entrega-lhe sua alma. E diga-lhe a ele: Jesus, eu quero cambiar, eu quero uma nova vida. Já estou harto dessa vida que vivo, já estou harto de sofrer. Abre com ele, seja sincero em sua oração. Abre com ele com essa audácia. Senhor, se essa palavra é verdadeira, eu quero vê-la cumprir-se em minha vida. Eu quero a hora deixar de ser depressivo. Eu quero a hora deixar de ser viciado. Hable com ele. Se você de pronto tem problema com alcoolismo, problema com drogas, hable com ele: Senhor, eu quero a hora deixar esse vício. A hora, aqui a hora. Eu não quero ter mais antojos, eu não quero mais ter ansiedade por usar, por consumir. Diga-lhe a ele, diga: Jesus, eu não quero mais ser essa pessoa deprimida, eu não quero mais essa depressão, eu não quero mais essa enfermidade em meu corpo. Se essa palavra é verdadeira, então se sana-me aqui a hora, quita-me esse câncer a hora, quita-me esse tumor, quita-me essa cegueira, quita-me esse dolor aqui a hora. Se tu estás aqui, dá-me uma prova que tu estás aqui, quita esse mal de minha vida. Isso, abre com ele, porque ele vai dar essa señal, ele vai sanar, ele vai curar. Espírito Santo, vem, Espírito Santo, sobre essa pessoa sincera, sobre essa pessoa que decide nesta manhã, tarde, Jesus, toda a vida, toda a alma, ela te está entregando o mais valioso que ella tem, que nenhum dinheiro pode pagar. Jesus, tu diste a vida na cruz para salvar essa alma. Espírito Santo, então, desciende aqui a hora. Vem, Espírito de Deus, e toquem nestas vidas. Toquem nestas vidas, Espírito Santo. Transforma essas pessoas, Espírito Santo. Restaura
El alma de Édia. Vem, Espírito Santo. Hable com ele, meu amigo, minha amiga. Hable com ele. Ó Espírito Santo, toca-lhes. Toca-lhes neste momento, Espírito Santo. Se tu lhes tocas, eles não serão mais as mesmas pessoas. Se tu lhes tocas, eles serão transformados. Se tu lhes tocas, eles começam a escrever uma nova história. Jesus, aqui e agora. Vem, Espírito de Deus, vem. Vem sobre essas pessoas. Vem sobre essas vidas. Espírito Santo. Isso, hable com ele. Hable, meu amigo, minha amiga. Hable com ele. Vem na hora, Espírito Santo. Yo estoy aquí. Deja tu unción fluir. Ven a tocarme. Mi Señor, mi Rey es tuyo. Todo mi corazón. Ven ahora a recibir mi adoración. Quiero ser una ofrenda viva en tu altar, mi Padre. Mi vida yo la entrego en tus manos. Aunque no haya en mí palabras que decir, cuando tu amor invade mi vivir, toca en mi vida, Espíritu Santo. Vem a envolver-me, vem a envolver-me, Espírito Santo, e a renovar-me, Espírito Santo. Muestra tu querer, Espírito Santo. Levante as mãos e dile: toca em minha vida, pida-lhe, Toca en mi vida, Espíritu Santo. Venha envolver-me, Ven a envolverme, Espíritu Santo. e a renovar-me, Espíritu Santo. Muestra tu querer, Espíritu Santo. Espírito Santo. Levantamos nossas mãos e nosso rosto hacia ti, ó Deus. Vem, Espírito Santo, a iluminar essa pessoa que estava tão oscura, essa pessoa que estava tão desanimada, tão abatida, tão caída. Vem, Espírito, aleluia. Vem e toma possessão dessa pessoa. Ella quizás pensava que o Senhor nunca lhe haria caso, mas o Senhor é tão maravilhoso que o Senhor preparou esse dia para Édia. Aleluia, aleluia. Recebam o Espírito Santo. Ele llena seu ser de gozo, de alegria. Ele lhe dá alegria, ele lhe dá paz. Ele lhe dá essa mescla de gana de orar e rir. Ele llena sua alma, minha amiga. Ele perdona seus pecados, meu amigo. Ele perdona os anos de sua ignorância. Ele perdona aqui a hora. Sejam perdonados, sejam livres do pecado, sejam livres da culpa. E neste instante, Jesus quebra o jugo que estava sobre sua vida. Aleluia. Você está livre, meu amigo,
minha amiga, você está livre aí agora. Receba o descanso de sua alma. Oh Espírito Santo, receba el alma dessa persona. Aleluia, aleluia. Vem, Santo Espírito, e transforma essa persona aqui agora. Santo Espírito de Deus, Santo Espírito, llena o ser dessa persona aqui agora. Aleluia. Espírito de Deus, llena mi vida, llena minha alma. llena mi alma, Aleluia. Llena mi ser. llena mi ser. Espírito de Deus, Espírito de Deus, llena mi vida, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Llena mi ser. Pida-lhe, llena-me Y lléname com tu presença, con tu presencia, com tu poder, con tu poder, com tu amor. con tu amor. Pida-lhe, llena-me e llena-me com tu presença, con tu presencia, com tu poder, con tu poder, con tu amor, Espíritu de Dios. não diga nada agora, solamente receba a promessa. Ele prometeu que enviaria seu Espírito sobre todo aquele que crê. Se você crê, então aí receba o Espírito Santo. Seja llenado por ele Espírito Santo. Seja inundado por ele Espírito Santo. E quando ele Espírito Santo inunda um ser, a persona, ela tem paz. Ela passa a ter certeza que Deus está com ela. E Deus está conosco aqui agora, minha amiga, meu amigo. Aleluia. Oh, aleluia. Espírito de Deus, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espírito de Deus, llena mi vida, llena mi alma, Llena mi alma, llena mi ser. llena mi ser. Cante e llena-me. Y lléname con tu presencia, con tu poder, con tu amor. E llena-me. Y lléname con tu presencia, con tu poder, con tu amor, Espíritu de Dios.
Sejam llenos, sejam bendecidos. Que a partir desse momento, o Espírito Santo seja a sua guia, seja a sua fortaleza. E no nome de Jesus. E que todos digam amém. Diga graças a Deus. Amém. Amém.